E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Prof. Max do Oficina da História e eu estou passando para lembrar que hoje é dia 31 de março. Num dia como esse, no ano de 1964, teria início a movimentação de tropas que daria início à ditadura militar do Brasil, período em que o Brasil esteve sob a tutela dos militares, que vai de 64 até a abertura democrática em 1985. Para a gente entender quais são os fatores que levaram a esse golpe, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo e lembrar de uma crise política instaurada no Brasil a partir da renúncia de Jânio Quadros em 1961 e a posterior posse do seu vice, João Goulart. Mais tarde, no ano de 64, nós temos alguns eventos que vão anteceder esse golpe. Tudo começa com o comício das reformas de base. Mais tarde, eu vou ter a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que é um movimento mais elitista, contrário às reformas de João Goulart. Depois, eu vou ter a Revolta dos Marinheiros, lideradas pelo Cabo Anselmo, e mais tarde o comício de João Goulart no Automóvel Clube Brasileiro. E assim então, sob a tutela do general Olímpio Mourão Filho, juntamente com outras guarnições, teria início a ditadura militar do Brasil. Durante esse período de 21 anos, 5 generais vão estar à frente da nação: Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e, por fim, João Batista Figueiredo. Didaticamente, a gente divide esse período em 3 partes. A primeira parte a gente chamaria, então, segundo o jornalista Hélio Gaspari, de ditadura envergonhada. Vai da tomada do poder em 64 até o AI-5, em 1968. Durante esse período, os militares estavam criando os dispositivos para criar um caráter legal desse regime militar. A partir de 68, aumenta de maneira substancial a resistência aos militares e, consequentemente, aumenta a repressão. É o que a gente chama de anos de chumbo, o período de maior repressão por parte dos militares e também de maior resistência por parte daqueles grupos que eram contrários aos militares. A partir de 74, o regime militar já sentia os seus sinais de ruína: crise econômica, crise política, crise social e evidentemente que o Brasil inteiro estava chacoalhado. E assim começa a decadência dos militares no Brasil. É a chamada ditadura derrotada. E assim os militares correm contra o tempo, adotam algumas medidas redemocratizantes, como a volta do pluripartidarismo e a lei da anistia, ampla, geral e irrestrita. A abertura democrática não acontece como a maioria das pessoas gostaria, porque o primeiro presidente eleito vai ser eleito indiretamente, e esse sujeito vai ser Tancredo Neves, que nem vai chegar a tomar posse, porque ele vai vir a falecer e quem assume é Sarney, dando fim ao regime militar e iniciando então a chamada República Democrática. Hoje é um momento de reflexão, e o importante é lembrar que toda e qualquer forma de ditadura não é legal. Independente da crença política ou ideológica, que normalmente é vazia de sentido, todo e qualquer regime que vai te censurar, que vai te reprimir, que vai ferir os direitos humanos, não é legal. Para saber um pouco mais sobre esse conteúdo, eu deixei aqui embaixo 2 links com conteúdos mais detalhados para falar um pouco mais sobre esse período ainda obscuro da história recente aqui do Brasil. Valeu!